E se? E se pudéssemos transformar o planeta mais próximo do Sol num novo lar para a humanidade? Sim, estou a falar de Mercúrio. Parece ficção científica pura, não é? Um mundo onde um dia dura 176 dias terrestres, com temperaturas que vão de 430 graus Celsius a uns gelados 180 graus negativos. É um dos ambientes mais extremos do nosso sistema solar. Mas a imaginação humana não tem limites. E se aplicássemos essa imaginação para terraformar Mercúrio? Como seria esse processo? E que tipo de mundo criaríamos? Vamos começar pelo desafio mais óbvio. O Sol! Mercúrio está tão perto do Sol que é bombardeado por uma radiação 7 vezes mais intensa do que a que recebemos na Terra. Qualquer tentativa de terraformação teria de começar por resolver este problema. A solução mais ambiciosa seria construir um escudo solar gigante. Imaginem uma estrutura colossal, posicionada num ponto de Lagrange entre Mercúrio e o Sol. Este ponto, conhecido como L1, é um lugar onde a gravidade do Sol e de Mercúrio se equilibram, permitindo que um objeto permaneça relativamente estável. Este escudo, talvez feito de materiais ultraleves e refletores, como uma vela solar gigante, bloquearia a maior parte da radiação e do calor diretos, mergulhando o planeta numa sombra protetora permanente. Com o escudo no lugar, o planeta começaria a arrefecer. Mas não podemos simplesmente deixar que congele. Precisamos de criar um efeito de estufa controlado. E para isso, precisamos de uma atmosfera. Onde a vamos buscar? Bem, a resposta pode estar nos cometas. Poderíamos desviar cometas e asteroides gelados dos confins do sistema solar. Como a cintura de Kuiper ou a nuvem de Oort, cada impacto de um cometa seria como uma bomba de água e gases voláteis a ser entregue diretamente em Mercúrio. Estes impactos libertariam vapor de água, dióxido de carbono, metano e amoníaco. Lentamente, ao longo de séculos ou mesmo milênios, impacto após impacto, uma atmosfera começaria a formar-se. O vapor de água começaria a condensar, à medida que o planeta arrefece sob a sombra do escudo solar. Inicialmente, a água existiria como gelo nas regiões mais frias, mas com o aumento da pressão atmosférica, a água líquida poderia começar a formar-se. Imaginem os primeiros rios a esculpir as antigas crateras de Mercúrio, os primeiros lagos a preencher as bacias mais baixas. O planeta começaria a transformar-se de uma bola de rocha queimada para um mundo de água. Mas uma atmosfera de dióxido de carbono e metano não é respirável para nós. O próximo passo seria introduzir vida. Não humanos! Ainda não. Começaríamos com os verdadeiros engenheiros planetários. Os micróbios, câmaras de engenharia genética na Terra, poderiam desenvolver cianobactérias e algas capazes de sobreviver nas duras condições iniciais de Mercúrio. Estas algas seriam espalhadas pelos novos oceanos e lagos. Através da fotossíntese, elas começariam a fazer o seu trabalho mágico, absorver o dióxido de carbono e libertar oxigênio. Este seria um processo incrivelmente lento. Levaria milhares, talvez centenas de milhares de anos, para que os níveis de oxigênio na atmosfera de Mercúrio se tornassem respiráveis para os humanos. Durante este tempo, a vida evoluiria. As algas dariam lugar a plantas aquáticas mais complexas. Eventualmente, poderíamos introduzir líquenes e musgos nas áreas terrestres recém-formadas, que ajudariam a decompor a rocha nua e a criar o primeiro solo. Um dos aspectos mais estranhos de um Mercúrio terraformado seria o seu ciclo dia-noite, com um dia solar a durar 176 dias terrestres. Teríamos cerca de 3 meses de luz solar contínua, seguidos por 3 meses de escuridão total. A vida vegetal e animal teria de se adaptar a este ciclo extremo. Talvez as plantas tivessem um período de crescimento explosivo durante o longo dia e entrassem em dormência durante a longa noite. Os animais poderiam hibernar ou migrar constantemente ao redor do planeta, seguindo a luz do Sol. Falando em seguir a luz do Sol, existe uma zona em Mercúrio que é particularmente interessante. A zona do Terminador. Esta é a linha que separa o dia da noite.
Como Mercúrio roda muito lentamente, esta linha move-se pela superfície a uma velocidade de caminhada humana. Teoricamente, poderíamos viver numa zona de crepúsculo perpétuo, caminhando ou usando veículos lentos para nos mantermos sempre no ponto onde o Sol está a nascer ou a pôr-se. As temperaturas aqui seriam muito mais amenas e estáveis. Cidades inteiras poderiam ser construídas sobre plataformas móveis, viajando lentamente pela superfície do planeta, numa migração sem fim. E a gravidade? A gravidade de Mercúrio é apenas cerca de 38% da Terra, semelhante à de Marte. Os humanos que nascessem e crescessem em Mercúrio seriam provavelmente mais altos e magros. Teríamos de fazer exercício constante para manter a densidade óssea e a massa muscular. Mas, por outro lado, saltar em Mercúrio seria incrível. Outro desafio é a falta de um campo magnético global forte. O campo magnético da Terra protojanas dos ventos solares e da radiação cósmica. O escudo solar ajudaria muito, mas não bloquearia tudo. A atmosfera que criamos também ofereceria alguma proteção. No entanto, sem um campo magnético robusto, a atmosfera de Mercúrio estaria em risco de ser lentamente arrancada pelo vento solar ao longo de escalas de tempo geológicas. Teríamos de encontrar uma forma de reabastecer a atmosfera ou, quem sabe, encontrar uma maneira de reiniciar o núcleo de ferro de Mercúrio para gerar um novo campo magnético. Talvez através de explosões nucleares subterrâneas profundas. A ficção científica adora essa ideia. Então, como seria viver num Mercúrio terraformado? Imaginem um céu com um sol permanentemente eclipsado pelo escudo, parecendo um anel de fogo no céu. As estrelas seriam visíveis durante o dia. As cidades poderiam ser construídas nas margens de vastos oceanos que preenchem as planícies de calores, uma das maiores bacias de impacto do sistema solar. As crateras mais pequenas poderiam tornar-se lagos de montanha. A agricultura seria um desafio devido ao longo ciclo dia-noite. Poderíamos usar a iluminação artificial massiva durante a longa noite ou desenvolver culturas geneticamente modificadas que possam sobreviver a 3 meses de escuridão. As cidades móveis na zona do terminador teriam a vantagem de uma luz solar constante e moderada, ideal para a agricultura em estufas gigantes. Economicamente, Mercúrio é rico em metais pesados e minerais. Seu núcleo de ferro maciço ocupa uma proporção muito maior do planeta do que o da Terra. A mineração seria uma indústria primária, fornecendo recursos não só para os colonos de Mercúrio, mas também para o resto do sistema solar. Mercúrio poderia tornar-se um centro industrial e de produção de energia, aproveitando a sua proximidade com o Sol para gerar quantidades massivas de energia solar a partir do lado virado para o Sol do escudo. Mas este projeto levanta questões éticas profundas. Temos o direito de alterar um mundo inteiro de forma tão drástica. Mercúrio, na sua forma atual, é um objeto de estudo científico fascinante. Ao terraformá-lo, estaríamos a destruir um ambiente planetário único para sempre. É uma decisão que não pode ser tomada de ânimo leve. No entanto, o impulso para explorar e expandir está no nosso ADN. Um dia, a Terra pode não ser suficiente. E embora Marte seja muitas vezes visto como o próximo passo, Mercúrio, com seus desafios únicos e recompensas potenciais, oferece uma visão alternativa e cativante do nosso futuro no cosmos. Um mundo de crepúsculo eterno, de cidades sobre rodas, de um sol eclipsado num céu escuro. A terraformação de Mercúrio é, por agora, um sonho distante. A tecnologia necessária está muito além do nosso alcance atual. Mas os sonhos são o primeiro passo para a realidade. E ao sonhar com a transformação de mundos distantes, aprendemos mais sobre o nosso próprio planeta e sobre o nosso lugar no universo. É um exercício de imaginação que nos força a pensar em grande, a resolver problemas impossíveis e a olhar para as estrelas não apenas com admiração, mas com ambição. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem hipotética a um futuro Mercúrio. Que acham? Seria um projeto que valeria a pena? Deixem os vossos comentários abaixo.
E se gostam de explorar estas grandes questões sobre o nosso futuro no espaço, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o nosso próximo E se. Até a próxima!